Marcelo Brandão sempre acreditou que algumas pessoas nascem para liderar. Ele era uma delas. Desde jovem, aprendeu a tomar decisões difíceis, a assumir responsabilidades e a não demonstrar fraqueza. Como CEO de uma das maiores empresas do país, sua vida era feita de números, reuniões intermináveis e escolhas que afetavam milhares de pessoas. Mas nada, absolutamente nada, o preparou para o dia em que entrou em casa e percebeu que sua esposa não estaria mais ali. Beatriz morreu cedo demais. Não houve tempo para despedidas longas, nem para promessas sussurradas ao pé do ouvido. Houve apenas o silêncio que se instalou depois. Um silêncio pesado, definitivo, que tomou conta da casa e do coração de Marcelo. Ficaram as lembranças, as roupas ainda no armário, o perfume que insistia em permanecer nos lençóis. Ficaram também duas crianças pequenas, olhando para o pai em busca de respostas que ele não tinha. Lucas tinha 10 anos e tentava entender o mundo com a lógica de alguém que amadureceu rápido demais. Clara, com 7, ainda acreditava que a mãe estava apenas viajando. Marcelo fazia o possível para ser forte, mas todas as noites, depois que os filhos dormiam, ele sentia o peso de uma solidão que não sabia como carregar. Os dias se tornaram mecânicos. Ele acordava cedo, preparava o café, levava as crianças à escola, trabalhava até tarde e voltava para uma casa grande demais para 3 pessoas. Andava pelos corredores em silêncio, evitando o quarto que dividira com Beatriz. Às vezes parava diante de uma fotografia e sentia o peito apertar. Não era apenas saudade. Era a sensação de que parte dele tinha ficado presa no passado. Com o tempo, Marcelo percebeu que, por mais que se esforçasse, não estava conseguindo ser tudo para os filhos. Eles precisavam de atenção, de rotina, de alguém que estivesse presente quando ele não podia. Foi então que decidiu contratar uma babá. Não por comodidade, mas por necessidade. Foi assim que Elisa entrou em suas vidas. Ela chegou em uma manhã simples, sem alarde. Tinha 25 anos, um sorriso tranquilo e um olhar atento. Desde o primeiro momento, mostrou algo raro: respeito. Não apenas pela casa ou pelas regras, mas pela história daquela família. Ajoelhou-se para falar com as crianças no mesmo nível, ouviu Lucas com paciência, acolheu Clara com delicadeza. Não fez perguntas invasivas, não tentou ocupar espaços que não lhe pertenciam. Marcelo observava tudo à distância, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu alívio. Os dias começaram a mudar. As crianças acordavam mais animadas. A casa, antes silenciosa, voltou a ter som de risadas. Elisa organizava a rotina com naturalidade, ajudava nas tarefas escolares, inventava histórias antes de dormir. Marcelo passou a chegar mais cedo do trabalho, quase sem perceber. Às vezes ficava parado na porta da sala, apenas observando. Ele não pensava em amor, pensava em paz. As conversas entre eles surgiram aos poucos. Comentários sobre o dia, sobre o cansaço, sobre pequenas vitórias. Elisa falava com sinceridade, mas sem se expor demais. Marcelo, acostumado a guardar tudo para si, começou a se sentir seguro para falar. Não sobre sentimentos profundos ainda, mas sobre o peso do dia, sobre o esforço de ser pai sozinho. E algo dentro dele começou a mudar. Ele se pegava sorrindo com mais facilidade. Sentia-se mais leve quando ela estava por perto. E logo depois vinha a culpa. Como se permitir sentir algo novo fosse uma traição à memória de Beatriz. À noite, sozinho no escritório, ele lutava contra pensamentos que não pedira para ter. Perguntava-se se estava pronto, ou se algum dia estaria. Elisa também sentia. Admirava Marcelo pela forma como cuidava dos filhos, mesmo carregando tanta dor. Via nele não o CEO, mas o homem cansado que tentava fazer o melhor. Ainda assim, mantinha distância. Sabia que o luto não tinha prazo e que sentimentos ali precisavam de tempo. O momento decisivo veio em uma noite difícil. Marcelo voltou para casa mais cedo, derrotado por problemas no trabalho e pela exaustão emocional. Sentou-se no sofá em silêncio. Elisa percebeu, preparou um chá e deixou ao seu lado. Depois que as crianças dormiram, ele finalmente falou. Contou sobre Beatriz, sobre o medo de esquecê-la, sobre a culpa de sentir algo diferente. Elisa ouviu em silêncio. Não tentou consertar, apenas esteve ali. Amar de novo não apaga o que foi vivido, disse ela com cuidado.
só mostra que o amor deixou marcas boas o suficiente para continuar. Aquelas palavras ficaram. Nos dias seguintes, Marcelo começou a refletir. Observava os filhos, a casa, e percebia como tudo funcionava melhor quando havia afeto, não apenas obrigação. Conversou com as crianças. Perguntou o que sentiam. Lucas disse que o pai parecia menos triste. Clara disse que gostava quando todos jantavam juntos. Naquela noite, Marcelo abriu uma caixa com lembranças da esposa. Chorou, agradeceu. Entendeu que seguir em frente não era esquecer, mas continuar. Na manhã seguinte, Elisa apareceu com uma mala. Disse que tinha decidido ir embora. Não queria ser confusão, nem ocupar um espaço que não lhe pertencia. Marcelo sentiu o medo de perder algo que ainda nem tinha assumido. Você não é confusão, disse com firmeza. Você é parte da nossa vida. Ela respondeu que só ficaria se fosse por escolha, não por necessidade. Marcelo respirou fundo. Então fique, porque eu escolho você, com respeito, com tempo, com verdade. Elisa chorou, não de insegurança, mas de alívio. As crianças correram para abraçá-la quando souberam que ela ficaria. A casa, aos poucos, encontrou equilíbrio. Elisa deixou de ser apenas a babá. Tornou-se presença, apoio, amor. Marcelo não esqueceu Beatriz, mas aprendeu que o coração é grande o suficiente para guardar mais de uma história. Naquela tarde tranquila, os 4 estavam no quintal. As crianças brincavam. Marcelo segurava a mão de Elisa. Não havia pressa, nem promessas exageradas, apenas a certeza de que estavam construindo algo verdadeiro. E pela primeira vez em muito tempo, Marcelo soube. Ele estava em casa,